para entrar no modo apresentação. Aí. Bom, pode tocar assim também, não tem problema, não. Vamos tocar assim que. Vocês conseguem Estamos enxergar vendo, bem? a gente não está vendo o modo apresentação. Lá em cima tem a apresentação de slides, lá. Do lado de transições. Desculpa, do lado de animações. Tem lá a apresentação de slides. Ou nesse botãozinho aqui. Ou se você colocar ali, bem em cima lá, tem um disquetinho, uma seta para a esquerda, uma seta girando do lado, tem uma apresentação lá. Uma TVzinha play lá. Opa, pode. Ou coloca desse jeito também, se você preferir também, não tem problema. Não é estranho, porque eu sempre fazia essa... Eu sempre fazia assim, ele entrava direto. Não sei por que não está entrando Ó, aí. se você colocar o seu mouse lá em cima, do lado do disquete, tá vendo lá em cima, onde está lá, arquivo, página inicial. Em cima da página inicial tem uma televisãozinha com um play. Vai para o seu mouse lá para cima, do lado esquerdo. Lá no canto da tela. Aí, mais para cima. Mais. Mais para cima. Aqui. Aí, isso. Aí. Pronto. Entrou? Olha a apresentação? Calma aí. Tá girando ali. Vamos ver se vai virar. Que era para entrar modo apresentação. Ô, Santos, fica tranquilo. Toca assim mesmo. Fica mudando aí no teu mouse aí. Pode seguir. Tá. Pessoal, bom, então, primeiro, quero agradecer aí. É uma pena que eu estou com uma agenda aqui em Campinas, no evento de carbono da Bayer, aí, e não pude realmente estar presente com vocês aí. Mas eu quero agradecer ao Flávio aí, que nos conectou junto com o Loyola, para poder falar um pouquinho aí da minha experiência, das minhas dores também aí, dentro dessa interoperabilidade, né, do que eu trabalho com esse tema da agricultura de precisão desde 2013. Eu tive uma experiência, não sei se todo mundo me conhece, né? Hoje eu estou de professor na Federal de Santa Maria e sou um dos diretores técnicos também da Connect Farm, mas no passado, aí, concomitantemente com o meu doutorado na Federal de Santa Maria, eu tive a oportunidade de interagir aí com a iniciativa privada, com empresas de máquinas, com empresas de agricultura de precisão. Tive empresas de agricultura de precisão e a gente passou aí e ainda passa, né, por alguns entraves aí que eu acho que é o grande objetivo dessa discussão aí com vocês. Só quero pedir desculpa que realmente não conseguiu entrar no modo apresentação, não sei por que motivo, mas, bom, só falar rapidamente aí, né, de quem a gente é também da Connect Farm, né, é uma empresa muito jovem, até para vocês conhecerem, é uma união de pessoas multidisciplinares, e nós temos muito orgulho aí já de ter sido uma das primeiras empresas a primeira empresa que trabalha diretamente com inteligência de dados, mas também que tem essa direção aí e ganhamos, fomos auditados, recebemos a certificação B, tá? Mais sucintamente aqui, só para vocês entenderem, hoje, né, o Guilherme Lobato, que é o nosso chairman, ele está lá nos Estados Unidos, então hoje a gente também já está com uma conexão internacional, né? Eu estou aqui em Campinas com o Rodrigo Dias, que é nosso CEO, e a minha função não é marketing, não é vendas, é em sim pensar coisas novas, pesquisa, inovação e desenvolvimento. Também tem o Alf aí, que talvez alguns de vocês conheçam, que passou pela Climate Field View, tem uma experiência muito grande com dados, né? E o Wellington, que cuida da nossa parte administrativa. E eu vou contar um pouquinho, né, por que a gente também empreendeu, né, e o que isso tem a ver com a nossa conversa hoje. Não estou aqui para fazer propaganda da Connect, pelo contrário, né, eu quero trazer um pouco até das minhas dores dentro da academia, né, e que levou a desenvolver esse projeto. Bom, eu vou tentar ser mais pontual possível, né, dizer para vocês assim que um pouco algumas imagens que eu vou mostrar para vocês aí foram minhas coletas. Tu me fez voltar no tempo, Loyola, aí, 2004, 2005,
2006 aí, né? E a gente... Santi, não tá mudando. Você tem que, do lado aí, ó, tem os slides, você tem que ir mudando os slides para a gente poder ver aqui, porque não tá, ainda está no primeiro slide seu aqui da abertura. Para lá. Tem que ir com o mouse, tem que ir apertando nos slides aí na parte esquerda aí. Tá com duas telas. Você está com duas telas aí no seu computador? Não, mas é estranho, cara. Aí, agora, isso. Aí você vai mudando no mouse aí que vai dando certo. Pronto, agora tem somos aqui, aparecendo para nós. Mudou a evolução, simplicidade? Não. Tá, então eu tenho aqui. Pode ser que seja conectado no slide 3, tá no 3. Você está no slide 3. Aí, agora vai. Isso, É, agora mas sim. eu vou ter Agora que tá sair, evolução. eu vou ter que sair e entrar de novo. Não sei porque é um pouco dos desafios que nós estamos conversando aqui, tá? Tem horas que a gente não sabe explicar, e eu não sou, eu sou da geração ainda analógica, não sou da geração digital, né? Estou com 46 anos e bem na minha vez mudou tudo. Então, né, eu mandava carta, daqui a pouco veio o telefone orelhão, e daqui a pouco veio o telefone, né, celular, enfim, muitos de vocês vão se identificar com isso. Bom, que eu estava falando que muitas das imagens que eu vou mostrar para vocês aqui, eu fui coletando aí durante o tempo que eu trabalhava, né, fora, junto com o meu doutorado, junto com consultorias, né, e dizer para vocês assim que os primeiros impactos que eu levei com a tecnologia, né, essa imagem lado esquerdo de vocês da tela, ela correu aí muitas e muitas apresentações no passado, mas eu tive a oportunidade de ser um testemunho ocular dessa loucura toda aí dentro de uma cabine de uma máquina, né? Multisensores, e multiatuadores, com muitos propósitos e também com uma linguagem de difícil acesso. Então, assim, eu tive a oportunidade de viver um pouquinho essa simplicidade, essa simplificação, né, que hoje muitas marcas estão adotando, né, mas assim, talvez tenha sido o primeiro impacto ruim, na minha visão, para trazer para o Brasil uma nova tecnologia, porque eu conheço produtores até hoje que ainda são aversos à tecnologia, né, por esse impacto muito, vamos dizer assim, negativo, né, dessa operacionalidade, tá? Eu não sei se mudou agora, só vamos questionando Mudou vocês. sim. Tá. Essa é uma foto que eu até tirei numa fazenda, né? Vocês vejam aí que nós tínhamos aí no início. Eu cheguei numa fazenda para dar consultoria na área de tecnologia, e o que me surpreendeu é que, primeiro, que a máquina estava muito bem organizada, segundo, que o grau de instrução do operador era primária, né? E nós tínhamos aqui um GPS, um equipamento simplesmente para mensurar e dar as coordenadas, né? Que é uma barra de luz na época, né? Nós tínhamos um outro controlador para a transmissão aí da aplicação, né? E um outro equipamento para fazer o controle da máquina, né? Detalhe que os três estavam em linguagem inglesa, né? E eu saí frustrado na época porque não era uma questão de tecnologia, era uma questão, né, de simplificação e de educação. Então, isso aqui é um pouco da página aí. Estou falando 2004, 2005, que a gente viveu no campo, e vocês logo vão entender aí, muitos talvez viveram, eu não sei quem está na plateia aqui, né? Talvez tenha alguns A amigos, turma que mas... está aqui, só para contextualizar, tá? São principalmente as empresas aí de máquinas, né? Então, Tá, como tá. CNH, Fugir, Show. Então, BO, né? tá. Tracto também. Temos empresas Então, de software, empresas de crop. perfeito. Tá? Então, assim, me desculpem as bandeiras, né? Mas assim é um pouco do que eu vivi no passado. Então, vou apresentar. Vai ter várias cores de máquinas aqui, né?
Mas, assim, uma das grandes coisas que eu vi num passado recente é essa versatilidade, né, que as máquinas rapidamente assumiram isso e tem a ver com algo que eu vou falar logo em seguida para vocês, né? Isso, quando se trouxe essa visão para o Brasil de versatilidade, né, na minha visão, o pesquisador, a gente teve uma aceleração do número ou da possibilidade de coleta de dados. O que acontece, né, é que essa versatilidade ela não foi, na minha visão, muito compreendida aí por muitas empresas da agricultura de precisão que estão no campo hoje. Tanto que uma gama muito grande dessas consultorias, elas não fizeram acontecer, né, junto com as revendas, com os canais de distribuição, a possibilidade, a potencialidade de nós usarmos essas camadas, que era algo que estava lá imposto em 2004, 2005, né? É claro que a gente viveu um momento, eu tenho algumas fotos históricas aqui, esse de laranja que sou eu, né, junto com a indústria aí na época, tentando fazer as coisas funcionarem. Então a gente passou por um momento que nem se discutia. Vocês estão vendo aqui que eu não estou discutindo dados ainda, nem formato de dados, né? Mas e sim de um turbilhão, né, de adventos tecnológicos que nós vivemos aí até 2006, 2007, né? Vocês vejam aqui uma foto lendária minha, né? Nós não tinha nem equipamentos corretos aí para coleta de solo para agricultura de precisão, né? Então, assim, nós passamos aí uns 4, 5 anos praticamente sem discutir dados e sim discutir como que as coisas poderiam funcionar, como nós adaptaríamos isso para o Brasil, né? E como que tudo isso poderia realmente ser simplificado e funcionar, né? Talvez vocês não enxerguem aqui, mas na mão desse sujeito que está a cavalo, eu me lembro muito bem que a gente tinha uma dificuldade muito grande pelo erro do GPS da época, né, que nós tínhamos que fazer o contorno das lavouras caminhando a pé, para não dar um erro de deslocamento do talhão e um erro de área, né? E quando a gente colocou à prova um trabalho que nunca foi publicado, porque não era objetivo, né, a gente conseguiu que a mesma eficiência que era feito o caminhamento a pé para dar o contorno, um arquivo shape de contorno, por exemplo, da área a gente conseguiu com o cavalo, né? E isso depois muitas empresas que usavam motos, enfim, né? Só para vocês verem como que assim a gente passou por um momento interessante, tá? Eu gosto muito desse slide porque eu trabalhei desde 2003 com monitoramento de colheita, né? E os primeiros arquivos eu tive a oportunidade de trabalhar, eu acho, com o terceiro arquivo de produtividade que foi gerado no Brasil, né? Com os amigos da Massa e Fergus que trouxeram essa tecnologia para o Brasil, né? Foi, inclusive, fator aí de uma parte da minha tese de doutorado, e eu dizer para você assim que mais do que os arquivos em si, né, a gente viu uma evolução muito grande, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, da própria conformação, né? Os primeiros arquivos que eu me deparei em 2003, a gente não enxergava pontos, nós tínhamos que abrir ele no arquivo do Excel para a gente enxergar coordenadas e enxergar dados de produtividade, dados de perda, enfim, né? Num rápido espaço de tempo, dá para dizer assim, de um ano para outro, a gente já começou a enxergar um arquivo de pontos colorido, né? E isso começou já a permitir que a gente começasse a olhar os dados já lá no campo, né? Ou nas telas de computador. E muito disso evoluiu porque vocês conhecem hoje aí, né? De arquivos, né? Então, assim, esse registro inicial aqui, ele foi muito, vamos dizer assim, desafiador. Só para vocês terem uma ideia, né? O primeiro capítulo da minha tese de doutorado, né? A gente tinha que fazer uma filtragem
né? Porque os próprios algoritmos internos dos arquivos, na época eu trabalhei com arquivos aí de multimarcas, né? E de várias companhias, que inclusive vocês hoje representam, aí a gente se deparava com que o algoritmo ele não era sensível para captar alguns valores que eram de baixa, assim, não reais, que tinham valores com produtividade errônea, com coordenada repetida, né? Então a gente tinha que não tinha nem software para a gente trabalhar e fazer essa filtragem de dados. Estou mostrando isso porque estava travando o uso da tecnologia no sentido de nós poder realmente confiar na principal ferramenta que foi a porta de entrada da agricultura de precisão no Brasil, que foi o monitoramento de produtividade. Então, na pesquisa, eu estava naquele momento também começando aí os passos da pesquisa, mas nós, pesquisadores, tínhamos muito dúvida se da ver... Oi? Da veracidade, né? E a gente percebeu que era apenas uma questão de ajuste, né? E muito bem as companhias, aí os amigos que tinham essa capacidade de trabalhar com o time de TI externo, né? Fizeram esses ajustes, né? Um outro desafio que a gente via, né? Poucos sabem, né? Esse aqui é um mapa que eu também tive a oportunidade de fazer na época, né? Mas que hoje é uma informação, assim, quando a gente fala de dados, né? A gente não, talvez uma geração mais nova nem vai se dar conta, né? Que na época nós tínhamos que trabalhar com uma largura de aplicação, por exemplo, corretivos, fertilizantes, pré-definida, né? E essa pré-definição, aqui é um mapa com uma largura de aplicação de 20 metros, ela não era nem por uma questão de qualidade de aplicação, nós não discutimos isso, né? Era por uma questão de que isso fazia com que o tamanho dos arquivos eles pudessem ser armazenados, né, em cartões, aí, principalmente para o CMC, que era o que nós tínhamos na época. Então, dependendo do tamanho da área, essa aqui é uma área, por exemplo, de 67 hectares, tinha que se trabalhar com uma largura de aplicação de 20 metros para dar cada quadrícula dessas aqui ser um pixel de 20 por 20, porque se eu usasse uma largura menor, né, de aplicação, eu não ia ter capacidade de armazenamento, né? Então, o tamanho dos arquivos, ele aí foi, assim, eu vivi isso junto com muita gente. Nós passamos aí por 2, 3 anos de muito desafio na agricultura de precisão, que tinha que subdividir áreas, né? Produtores, principalmente no Cerrado, né? No Mato Grosso, Goiás, enfim, tinham talhões maiores. Nós no Sul não vivíamos tanto isso, né? Mas nós tínhamos que subdividir áreas porque a capacidade de armazenamento, né? Não era assim, nós não tínhamos capacidade de armazenamento. Tanto que vocês estão vendo disquete aqui, né? Que eram inclusive materiais de arquivos de instalação, né? Para leitoras, enfim, né? E, bom, vocês estão vendo aqui, né, que até na geração de mapas, isso aqui até é uma foto da minha esposa na época, que nós não tínhamos capacidade nos softwares de fazer cruzamento de camadas de dados, né, e muito menos de alguns cálculos básicos, assim, para fazer uma prescrição rápida, vamos dizer assim, né? Então, a gente tinha uma capacidade muito pequena, tá? de processamento até dos mapas de fertilidade. Só para vocês terem uma ideia, está lá no capítulo 1 da minha tese de doutorado, né? Você vê assim que hoje, nesses mesmos talhões aqui, que eu tenho pesquisa, alguns deles eu tenho pesquisa até hoje, um mapa de colheita hoje, no mesmo talhão que 2002, 2003, 2007, 2008, ali a gente tinha no máximo 50 mil pontos de colheita. Hoje eu tenho talhões aí, numa safra eu tenho 200, 300 mil pontos de colheitas armazenadas. Então vejam que, assim, por exemplo, esse talhão aqui, numa safra de soja, eu tinha 9 mil pontos de colheita sem filtrar, né? E isso, quando a gente fazia uma peneira aí dos dados, sobrava poucos pontos, né? Então, assim, se nós ver, essa é uma evolução muito importante, né? Que a gente fala em frequência de dados e aumento do número de pontos amostrais.
isso, assim, do ponto de vista qualitativo, embora os coeficientes de variação eles eram muito aceitos para a época, né, a gente via assim que os arquivos eles tinham uma série de limitações para aquele momento histórico, tá? Bom, uma outra coisa importante, né? Como posso aqui com as ferramentas, tá? Talvez o primeiro grande desafio que que a academia, que a iniciativa privada, né, a indústria de software nos brindou, vamos dizer assim, positivamente, né? Esse é um mapa aqui que está na tela, para mim ele é muito histórico, pode ser que hoje não representa nada para muitas pessoas, né? Mas esse foi o primeiro mapa que eu consegui fazer, que as cores é de argila e os números que estão em cima é de fósforo. Então, foi a primeira vez, lá em 2004, né, que dentro da Universidade Federal de Santa Maria a gente conseguiu integrar, né, junto com o professor Giotto, o professor Telmo, com outros pesquisadores, aí a gente conseguiu trabalhar com 2 camadas de dados sobrepostos, né? E para mim gerar esse mapa, aí o professor Giotto teve que criar uma ferramenta dentro do software, tá? E ficou umas 12 horas processando esse mapa para fazer esse cruzamento, né? Então, depois, claro, veio aí softwares aí como o SGS, veio Access to Box, veio Farmworks, veio SMS, veio uma série de outras ferramentas que nos deram assim essa possibilidade, né, lá na agricultura de precisão básica de trabalhar com multicamadas. Eu estou trazendo, e aí tem a ver com dados, assim, com arquivos, né? Porque a partir desse momento em que os softwares conseguem, né, trabalhar com arquivos maiores, trabalhar com multicamadas de dados, né, concomitantemente, talvez alguém vai se identificar aí, né, eu tive a oportunidade lá em 2005 de participar numa AgriShow, né, de uma discussão de conectividade do Isobus, né, de conectividade, mas em máquinas, tá? E eu fico muito feliz, Aurora, de estar aqui hoje, porque na época, assim, se discutiu muitos anos, a própria indústria de máquinas teve esse papel, né, fundamental, né, porque cada máquina trazia ou lançava uma nova tecnologia, ela tinha não só o formato de dados, que é uma coisa que nós estamos discutindo mais recentemente, né? Mas um desafio de conectores, de algo muito básico aí, que é os conectores hoje que a gente enfrenta aí até no celular da gente, né? Então, assim, também vivemos esse momento de os softwares avançando rapidamente para trabalhar com multicamadas, né? As empresas de agricultura de precisão se aceleraram nesse momento. 2007 foi o pico, né, de empresas no Brasil. Só no Rio Grande do Sul nós tínhamos 70 empresas, 76 empresas prestadoras de serviço em agricultura de precisão, tá? Mas vivemos esse desafio que os softwares rapidamente começaram a trabalhar com multicamadas, mas a gente tinha que saber lá, fazer a lista cliente por cliente, produtor por produtor, qual era a máquina que ele tinha, qual era o controlador que ele tinha, para poder já criar o arquivo de aplicação, por exemplo, pré-definido. Então, foi um estresse muito grande, que assim, eu fui prestador de serviço, a gente passou por isso, né? Porque a gente gerava uma infinidade, começou a gerar uma infinidade de mapas que até então, né, 1 ano, 2 atrás, né, esse momento histórico que eu estou falando para vocês, não se conseguia. Vocês vejam que os mapas eles começaram a ter uma qualidade visual muito grande, e isso, né, começaram a se tornar arquivos mais robustos, arquivos mais pesados, né, e nós não tínhamos conectividade na máquina, né? Então, assim, muita gente teve uma aversão à agricultura de precisão naquele momento, né? Porque diz, não, então eu tenho que comprar uma máquina nova, e até hoje tem empresas de agricultura de precisão
que tem equipamentos, máquinas aí para terceirizar a aplicação, as cooperativas têm, para fazer a terceirização da aplicação, né? Que foi a forma que se achou, muitas empresas acharam, para contornar essa situação, que era apenas uma ausência de conectividade em máquinas lá atrás. Tá? Não sei se está tudo... Estão conseguindo me escutar bem? Está tudo certo por enquanto? Tudo certo, Sérgio. Tá. Bom, o que esse momento tem, né? É que a partir de 2007, por aí, né? Eu estou falando um pouquinho do passado aqui, se gerou uma mega mudança no campo, né? Então, assim, o que aconteceu? Vejam bem, eu comecei a trabalhar com agricultura de precisão em 2003 e até 2005, 2006, a gente praticamente tinha um controle de todas as áreas, tinha poucas... E acontece um fenômeno muito grande, mais ou menos o que aconteceu no plantio direto, né? A partir de 2006, 2007, como os softwares se tornaram mais ágeis e com a possibilidade de gerar multicamadas de mapa, né, nós começamos aí a ter uma aceleração muito grande. Então, assim, o volume eu acredito que se nós pegar o volume de mapas e de dados gerados de 2007 até 2009, ele foi muito superior ao que aconteceu lá de 2000 até 2007, né? Então, assim, a gente teve um momento de estagnação e dali a pouco, e pouco tempo depois, ele explode. O que acontece? Então, assim, há um volume muito grande, nós temos uma variedade muito grande, aqui entrou a parte de condutividade elétrica, entrou penetrometria, NDVI, começou a entrar drone, né? Os primeiros imaginamentos aéreos via aviação agrícola, câmeras multiespectrais, começou a entrar, né, dados aí de várias, uma infinidade muito grande de dados, tá? E numa velocidade que a gente não estava acostumado, né? O que aconteceu, pessoal, nesse momento, que eu acho que aqui, para esse fórum, ele é muito oportuno, tá? Esse slide aqui é o que eu quero chegar, né? Que talvez seja o centro aqui da nossa discussão, tá? Essa figura aqui, o lado esquerdo, aqui, inclusive, foi uma publicação que eu fiz aí numa revista, né, dizendo que, bom, que decisões isoladas, elas tinham pouca chance de dar certo, que nós tínhamos que começar a olhar o sistema de produção. Eu estou falando isso lá em 2008, né? E que nós tínhamos que olhar um pouco mais o sistema de produção, que nós tínhamos que integrar, né, os dados de produtividade, que nós tínhamos que integrar aí as multicamadas de dados que nós tínhamos. E eu aqui só separei para vocês, né, que o Loyola fez eu realmente voltar no tempo, de uma mesma área, eu peguei um banco de dados que eu tinha, né, de um cliente, de um ex-cliente, e comecei a olhar lá que eu tinha arquivos, né, eu ocultei aqui, dei o nome Santi para ocultar, né, mas eu tinha lá arquivos em CSV, arquivos do Excel, em XLS do Excel, em informações da área em doc, em PPT, em PDF, em .vet, VPP, VRI, FFCI, BMP, RTF, né? E aqui do lado aí tem mais uma gama aí e eu ocultei algum, tá? Então, assim, essa miscelânea aqui gerou uma turbulência em pessoas que nem eu, que não é da área de TI, não somos agrônomos e que nós não, a nossa geração e a que estava no campo, ela não foi acostumada, não teve aí uma base de informática rebuscada. Mas isso não, assim, na minha visão, ela não fez um estrago, vamos dizer assim, tão grande como essas últimas duas coisas que estão aqui destacadas para vocês, tá? Uma tendência, junto com o Isobuzz e padronização nas máquinas, né? Eu me lembro lá que tinha que ter um software só para converter um arquivo de aplicação, se a máquina era verde, se a máquina era amarela, se a máquina era vermelha, se a máquina era laranja. Então, nós tínhamos que ir lá nas empresas da AP, tu comprava um software para gerar o mapa e ainda tinha que ter um outro software para converter. Tá? Isso era uma fonte, e ainda é uma fonte de grande erro.
Mas quando tentou se padronizar, e na minha visão foi uma linguagem que mais cresceu de dados, né, um formato shapefile, né, é, eu acho que assim a gente não estava preparado para uma linguagem, né, ou pouca gente sabia, que eu mesmo não sabia e fui aprender dentro de companhias, né, de que um arquivo shape para funcionar ele precisava das 3 extensões, tá? Assim, a gente sabia arquivo do Excel, era um arquivo lá CSV ou XLS. Para mim, escrever um dado lá no Word era um arquivo .doc, mas era um sant.doc. Um arquivo lá do PowerPoint era um sant.ppt. Tá? E surgiu, então, o dito arquivo shapefile como uma alternativa aí, né, da programação, do pessoal do TI para padronizar. O que aconteceu? Eu mesmo tive experiências de sair do Rio Grande do Sul e ir para o interior do Maranhão, porque uma máquina não funcionava, né, e se achava que era um problema de hardware. Né? E cheguei lá, é que o sujeito, em vez de colocar os 3 arquivos, né, o SHP, o DBF e o SHX dentro do cartão, ele copiou, como ele estava acostumado a copiar um arquivo do Word, um arquivo do Excel, ele copiou lá um arquivo sant.shape, deixou essas 2 extensões fora e o arquivo não funcionava. Então, a companhia teve um gasto muito grande no meu deslocamento, passagem aérea e tal, para resolver isso. Tá? Bom, um outro problema, né, que a gente viveu muito, isso aqui ainda acontece, pessoal, tá? Se nós achar na padronização um arquivo, na minha visão, seja na agricultura de precisão, seja na agricultura digital, que seja único, tá? Que esteja uma única, eu não sou da área, não sei como resolve isso, tá? Mas que ele seja simplificado, vai ajudar muita gente a resolver problemas. Tá? Nós tivemos muito problema também na agricultura de precisão, ainda acontece de arquivos muito grandes, tinha que zipar, mandar por e-mail, e o sujeito lá na fazenda, o técnico, o operador, o cara da revenda, ele não zipava o arquivo. Tá? Também fiz várias viagens, a máquina não funciona, o equipamento não funciona, chegava lá, o arquivo estava, né, o sant.zip, né? E aí tu chegava lá, só zipava o arquivo, jogava para dentro do cartão e a máquina funcionava. Então, assim, esse é um alerta que eu faço para vocês, porque teve empresas que quebrou, eu conheço empresas que quebrou, porque atuava, né, num raio muito grande de consultoria, né, e não conseguiu treinar os seus clientes, né? Nós não tínhamos essa tecnologia que nem tem hoje, né, que nós tivemos que aprender muito com a pandemia, né, por vídeo, por telefone e tal, e não conseguiu criar uma rede de comunicação com seus clientes para explicar realmente, né, como tinha que trabalhar com arquivo shape, como tinha que trabalhar com arquivos mais robustos, enfim, tá? Então, assim, eu só trago para vocês que isso aqui são todas informações de um mesmo talhão, né, com diferentes formatos, com diferentes linguagens, e o que é mais importante? Alguns dados, né, eles não conseguem se comunicar entre eles. Tá? Bom, esse aqui é um trabalho que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, né? Vou tentar acelerar um pouquinho, né? Mas para vocês terem uma ideia, porque a gente se perguntava, né? E aí veio junto com esse turbilhão de dados, começou a vir uma outra pergunta, né? Muito recorrente, né? Do produtor, né, de que aonde que ia parar esses dados, aí já quase uma transição da agricultura de precisão com a agricultura digital. Aonde que vai parar esses dados, como é que nós vamos armazenar, né? E não sei quem, tá? Se alguém de vocês souberem, eu gostaria de saber, ventilou na mídia, né, que nós íamos ter que pagar por uma hospedagem de dados, o produtor ia ter que pagar por uma hospedagem de dados da sua fazenda. Então, assim, isso gerou um momento bastante... Isso foi tema de uma discussão no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, né, meio que nos bastidores, né, de qual é a gama de dados que a gente ia gerar, enfim, qual era o custo disso, como é que nós íamos pagar, né, por essa hospedagem, se era para quem o detentor de software, se era numa nuvem, enfim, né? E eu fiz um trabalho, né, junto com os meus orientados,
pegando alguns bancos de dados para saber, tipo, bom, mas então nós vamos gerar um horror de dados aqui, vamos gerar muitos megabytes de dados, né? E eu vou ter um custo, talvez vai inviabilizar a agricultura de precisão, né? E vejam assim que de fertilidade a gente chegou aí que o tamanho dos arquivos, né, que com o tempo os software foram melhorando qualidade, melhorando o número de pontos e ao mesmo tempo diminuindo o tamanho de arquivos, né? Então, peguei só um talhão aqui com um histórico de 3 amostragens de solo, né? 15 arquivos de aplicação, que eram, para a época, era muito, né, muito grandes esses arquivos, que com o tempo passaram a ser menores do ponto de vista de armazenagem, e você veja assim, que para ter uma informação de fertilidade, a gente estava falando aí em torno de 33 kbytes por hectare ano, né? Então, não, era menos um arquivo menor que tirar uma foto aí da tela aqui e mandar para mim, tá? Aí surgiu uma outra preocupação que era, bom, mas né, estamos falando aí de arquivos de colheita, que era o que mais onerava aí para processamento dentro das empresas de AP, que era o que mais onerava capacidade de software, né, de computador, memória computacional. Uma outra, assim, você começou a entrar imagem de satélite, imagem de NDVI, com alta assim, necessidade de processamento, né? E a gente também evoluiu para ver que, olha, para tu ter informação de produtividade, né? Aí, nesse caso aqui, 5 culturas, a gente estava falando em torno de 1,2 megabytes por hectare ano. E talvez o dado mais surpreendente que a gente conseguiu gerar, né, é que aí me abriu toda uma visão de futuro dentro da agricultura de precisão digital, né, que a gente conseguiu quantificar, né, isso para... Eu tinha lido um artigo americano, né, e não tinha nada para o Brasil, a gente conseguiu fazer isso para soja e para milho, né? E viram que a gente decidir por a semeadura da soja até ter a informação de produtividade dessa cultura através do mapa de colheita, reunir todos os arquivos que eram gerados naquele momento. Aqui não está computado informações, vamos dizer assim, empíricas, informações adicionais, né? Mas o que as máquinas estavam gerando de dados e que, desde o mapa de fertilidade, mapa de taxa variada de semente, um mapa de colheita, mapa de pulverização variada, né? As informações que a gente tinha de estações meteorológicas, a gente estava falando aí em 0,15 kbytes por planta, né? Na cultura da soja, 0,26 kbytes por hectare, né? No milho. Então, isso assim, vejam que daquele dia em diante, eu nunca mais olhei uma planta de soja sendo soja, e sim dados, né? Kbytes, quantos kbytes eu posso ter aqui dentro da minha lavoura, né? E assim vale para milho. Tá? Bom, então esse foi, vamos dizer assim, uma transição da agricultura de precisão para a agricultura digital, né? E para trazer bem rapidamente, né, o que nos levou foi até um dos motivos aí que a gente já vinha trabalhando dentro da universidade, deu origem aí a própria Connect Farm, né? Que se viu a possibilidade, né, independente de nós ainda ter essa multivariabilidade de formatos de arquivo, né? Mas a gente viu que muitos dados era possível, né, com um time de TI, a gente conseguir integrar, né? Então, um esforço que a gente fez aí, eu tinha um banco de dados muito grande, né? E a gente foi testar, ver se era possível a gente trabalhar do ponto de vista de algoritmo. Tá? Hoje é tão comum falar em algoritmo, né? Mas, assim, como é que seria, né, essa quantidade gigantesca de dados que a gente estava gerando, né? Porque eu estou falando isso aí de 6 anos atrás, né? Porque o produtor começou a ver assim, bom, mas então tá, agora eu trabalho com agricultura de precisão ou eu tenho que abandonar tudo e trabalhar com a agricultura digital? E aí eu faço parte, inclusive, da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão Digital, lá no MAPA, né? Acredito que alguém também participe,
Mas nós chegamos a discutir o seguinte, né? Agora é agricultura de precisão ou agora é agricultura digital? E o próprio Ministério da Agricultura, né, naquele fórum de debate, nós chegamos que nós tínhamos que trabalhar com agricultura de precisão e digital. Então, assim, a integração de dados, né, ela passou por um momento, na minha visão, de mais camadas ainda que aquele momento que nós vivemos, né, com a aceleração dos softwares que a agricultura de precisão já tinha vivido em 2007, 2008, e que nós nos perdemos aí durante um ano. Então, aqui ficou um momento, quando entrou, de fato, as plataformas digitais, né, na agricultura brasileira, eu também confesso para vocês que eu vivi, escutei, presenciei, né, muita coisa assim de que dados realmente funcionam, que dados realmente prestam, que dados realmente eles vão trazer valor, tá? E talvez o maior desafio, né, com uma visão de futuro, né, é descomplicar um pouquinho isso, tá? Essa foi uma função de nós gerar esse índice de gestão ambiental, né? E eu tenho certeza que vai ser gerado outros que nem ele, né? Mas de como que a gente pega informações de solo, de clima, de planta, de relevo, de condutividade elétrica, de drone, de imagem satélite, pega tudo isso e transforma em decisões. Então, uma forma que nós achamos, né, foi parametrizar, né? Eu já trabalhava com índice de qualidade de solo, já trabalhava com outros índices, e a gente viu que a gente tinha que tornar isso, vamos dizer assim, que convergisse para uma simplificação, né? Então, a gente começou a ver que estava voltando, né, nas máquinas, né, vários elementos muito mais de fácil comunicação com o usuário, né? Mas para mim essa foto ela é muito emblemática porque veja que ela começou a aparecer dentro da cabine das colhedoras, dos tratores, um outro elemento que nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás, que é o celular, né? Então, que hoje assim eu acho que foi o grande facilitador, tá, do produtor, do consultor, das pessoas perderem o medo com as telas. Mas, na minha visão, né, esse elemento aqui, ele, de alguma forma, né, nós vamos ter que pensar ele alinhado com os demais componentes embarcado nas máquinas, né, porque ele faz parte nem mais da máquina, ele faz parte da pessoa, né? E aí a grande pergunta é o seguinte, né? Como é que nós comunicamos? Agora a gente já está falando, né, de uma linguagem um pouquinho diferente do que a agricultura de precisão clássica ela falava. A agricultura de precisão clássica, a nossa grande preocupação era dados de solo e dados da máquina, sejam para nós colher, para nós aplicar ou de rastreabilidade. Né? Com a agricultura digital, vem uma enxurrada de outros dados que a própria indústria de químicos, ela começa a trabalhar em sinergia, né? Então, nós começamos a ter informações aí, embora na época você trabalhava muito, você tinha muitas pesquisas aí com a questão de taxa variada de herbicida, taxa variada de inseticida, foi uma área que não, e fungicida, isso, não, na minha visão, não decolou como deveria ter decolado, né? Mas a agricultura digital, ela traz, assim, essa possibilidade da gente trabalhar com camadas de dados que a gente não estava habituado. E aí, então, assim, já numa visão de futuro, né, assim, se a gente começar a listar o que passa hoje em qualquer propriedade, qualquer talhão, né? E não precisa ele ser muito tecnificado, não estou falando de fazendas modelo na área de tecnologia, né? Mas é comum aí a gente ter 60, 70 variáveis facilmente, né, levantadas aí na propriedade. A minha visão é o seguinte, como é que nós, primeiro, sim, Loyola, nós vamos ter que fazer com que dados aí de solo, nos laboratórios de solo, no software, né, nas máquinas, né, nas estações meteorológicas, né,
e própria área aí da biologia, que é uma área mais nova, né? E também dados científicos, por que não os dados científicos que estavam lá meramente hoje em PDF, né? Ou vamos dar um exemplo aqui de recomendações de fertilizantes que hoje estão em livros, né? Por que não eles hoje está integrado aí dentro do algoritmo? Então, só vou dar um exemplo para vocês aqui que a gente tem conseguido fazer através do sistema, né? Por exemplo, hoje, dentro do que a gente faz dentro da Conect, a gente já conseguiu integrar 72 variáveis e que dessas 72 variáveis sai um índice. E a partir desse índice, né, me abre uma possibilidade aí de tomada de decisão. Então, na minha visão, assim, independente, né, dessa visão da Conect, eu acho que assim estamos vivendo um momento da visão do sistema de produção, né? E só quero mostrar aqui o que a gente tem conseguido com isso, que eu acho que, né, assim, a inteligência de dados, na minha visão, eu acho que a gente vai ter que padronizar dados, né? Mas mais do que essa demanda de padronizar dados, né, nós vamos ter que pensar, além das máquinas, além dos softwares, né, desse outro conjunto de variáveis. Né? Eu estou aqui mesmo em São Paulo, numa discussão de carbono, e se discute algoritmos para carbono. Né? Então, daqui a pouco a gente vai ter que estar integrando dados de sustentabilidade aí dentro do nosso sistema, né? E junto com esses dados de sustentabilidade, dados de rentabilidade. Então, assim, aqui é uma visão de uma fazenda, quais são os talhões que têm uma qualidade de mais de 70 variáveis melhor e quais aqueles que ele tem uma qualidade menor. Só para vocês verem, eu gosto muito tem que dar dinheiro, tá? Então, integração de dados, formato de dados, uso de dados tem que dar dinheiro. Tá? E aqui só para mostrar, já estou finalizando aqui, tá? Mais, acho que 2 slides aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente começou a trabalhar aí com integração de dados, as decisões de manejo foram muito mais positivas, né? A gente conseguiu ter incremento de produtividade. Isso aqui é para soja, isso aqui é para milho, para soja, isso aqui é para milho. Vou mostrar aqui um outro dado aqui, né, de integrando propriedades, né, que vem usando já, né, que está conseguindo padronizar um pouco os seus dados e a partir dessa padronização, seja a aquisição de equipamentos, de softwares que se conversam, né, mas que esses dados consigam trabalhar, né, em harmonia, né, a gente tem visto aí que tem conseguido entregar muito mais incremento de produtividade, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu quero mostrar aqui esse penúltimo slide aqui, né? Que a gente inclusive está conseguindo cruzar, né? Essa questão de multicamadas de dados aí com estoque de carbono, né? Com mais de 80% de assertividade. Então vejam que a gente está conseguindo sair de uma agricultura lá que a máquina, ou que o produtor tinha esperança da máquina funcionar, até, né, a possibilidade de trabalhar com algoritmos aí, com um cruzamento de dados, para nós provar se a nossa fazenda, como essa aqui, ela está, de fato, sendo sustentável ou não. Então, assim, a minha visão de futuro na inteligência de dados, na padronização de dados, na contínua padronização também de equipamentos, né? Para que a gente consiga fazer com que os nossos dados, eles provem que a gente tenha rentabilidade e provem que a gente tenha sustentabilidade. Essa é a minha visão aí do porquê que a gente vai ter que fazer isso, né? Assim, e eu quero parabenizar vocês aí, né? Por essa iniciativa. Eu sei que é muito rápido aqui contar praticamente 20 anos que eu trabalho com isso, né? Mas eu acho que hoje, a gente falando de rede neural e várias outras possibilidades, né? Eu acho que vocês aí, muitos de vocês têm a caneta na mão aí para ajudar a dar um passo muito importante. Acho que é isso, Loyola. Obrigado aí, fico à disposição.
Beleza, Santi, obrigado você, né? Bacana aí essa revival, né? Esse remember aí do início, né? Foi bacana poder, né, acompanhar como que evoluiu a coisa, né? Acho que é legal, você trouxe bastante essa timeline, né? Como é que evoluiu, onde estamos e realmente, né? Hoje a agricultura de precisão começou muito mais com as máquinas e com a digital agora está envolvendo muito outros setores, né, da produção, como irrigação, como clima, né, decisões do que plantar, que semente, melhor momento, melhor manejo de adubo. Então, a coisa está muito maior, né, cresceu muito mais. E por isso, cada vez mais, a importância de se integrar, né, de se padronizar algumas coisas, porque quanto mais você aumenta a complexidade, né, se você não definir algumas regras, a coisa daqui a pouco perde a mão, né? E aí acaba queimando, né? Em vez de incentivar, acaba queimando a tecnologia ou as tecnologias. Então, muito bacana. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Queria só dar um. Professor, boa tarde. Diego Lopes, GCO. Ô, Diego, tudo bem? Tudo jóia. Para quem não sabe, o professor foi meu orientador do mestrado. Então, Olha professor, aí. obrigado pelo todo o revival aí. E eu queria entender com o senhor, o que o senhor enxerga no mundo acadêmico aí, tá? O que mestrandos, doutorandos, vêm pensando sobre a padronização? Ou seja, a gente, de certa forma, incentiva dentro das minhas pesquisas algum trabalho nesse sentido, não voltado tanto para fazer produzir mais, né, ou usar menos insumo, mas para voltar para esse tema de padronização. Existe, será esse incentivo na academia, professor? Diego, primeiro é uma satisfação imensa te reencontrar aí, né? Eu diria assim que é uma questão natural, porque eu acho que isso vai acontecer naturalmente, porque se eu pegar assim hoje, a geração que eu estou dando aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu oriento em duas pós-graduação, né, na mestrado acadêmico e o mestrado em agricultura de precisão, que é profissional. Essa geração eles não tem mais paciência, eles não têm mais tempo. Então, assim, não é que eu estou velho, mas a nossa geração da agricultura de precisão, tava assim, os que começaram, as pessoas aí que estão que estão já 10, 15 anos dentro da agricultura de precisão, viver a agricultura digital, a gente tinha paciência de pegar um arquivo, né? Eu fiz muito isso aí, de pegar um arquivo de produtividade de uma colhedora X, levar para dentro de um software, converter ele para um arquivo shape, tá? Que o outro software lia e que aí eu podia transformar ele num outro formato de arquivo e fazer uma filtragem. Hoje, essa geração, ela simplesmente não faz. Tá? Ou o arquivo já vem pronto para ela dar 2, 3 cliques e enxergar um mapa de colheita, por exemplo, né? Ou ela não vai usar. Né? E as redes sociais forçaram muito isso. Então, eu acho que assim, tu vê que quando muitas empresas começaram a deixar de usar lá um arquivo FSY, outros formatos, e passaram para mesmo com as dificuldades que o arquivo Shape teve, né? De todo mundo acostumado com um arquivo, daqui a pouco o Shape, para funcionar, tem que ter os três, mas facilitou demais a vida, porque tu pegava tu ia lá, fazia o contorno de uma área, o GPS já te dava o arquivo em shape, o software já lia esse arquivo em shape, já gerava a malha amostral, tu já conseguia fazer a coleta, tu já conseguia fazer o mapa de fertilidade, simplesmente dava um comando, o arquivo de aplicação já saía em shape, a máquina já entendia, já vinha o arquivo em shape de rastreabilidade e assim a sequência acontecia. Né? Então, eu acho que assim, Diego, essa geração, ou nós padronizamos, tá? ou ela não vai usar. Tá? E o Loyola falou uma coisa muito importante, cara. Nós perdemos o time lá atrás, quando se discutia conectores nas máquinas, nós não tínhamos muitas camadas de dados, eram alguns arquivos de fertilidade, mapa de aplicação e mapa de colheita. Não tinha condutividade elétrica, não tinha estação meteorológica, não tinha NDVI, nós não tinha nada.
Hoje nós estamos falando aí mais de 70 camadas de idade que nós vamos ter que padronizar. Então, não sei como que a comunidade, né, a indústria e as empresas, de maneira geral, vão fazer isso. Mas o mercado, ele não vai usar, né, se não fazer isso. Tá? Maravilha, Santi. Obrigado. E depois, se você puder mandar essa apresentação em Mando. PDF para mim, eu Mando. vou compartilhar com os demais, né, que não puderem estar Não, aqui. mando até em, né, mando até em PowerPoint, você pode usar, é para usar. Eu sempre tenho uma premissa que a informação é para produtor produzir, não para traça comer. Então, Isso aí. e eu espero que no segundo momento eu esteja presencial com vocês, né? Não, Estou... muito obrigado aí. E sucesso aí, bom evento aí, esse deu evento amanhã ainda aí, então bom evento para vocês aí. Um abraço para a turma aí da Bayer aí, tá? E vamos falando aí, tá bom? Tá Obrigado bom, aí. e uma próxima oportunidade a gente interage mais aí. Pode me Beleza. acessar aí. Um abraço Dá um para pause todo aí. mundo. Obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau.